Você já refletiu sobre tudo que você pensa e sobre a origem do seu modo de pensar? Você tem certeza de que suas opiniões são realmente suas? De que seus princípios são realmente o que você acredita lá no fundo do seu coração e da sua alma? Às vezes você até desconfia de que o seu jeito de pensar sobre o mundo não é bem o que você realmente pensa. E você até gostaria de mudar, mas você se sente muito apegado a esse jeito de pensar. Será que é possível mudar? Então, vem comigo descobrir, pois eu vou revelar aqui para você 7 segredos da autoestima, que tem tudo a ver com o seu jeito de ver o mundo e as mudanças que você pode fazer no seu modo de pensar. Este episódio faz parte da série Os Segredos da Alma, em que eu trago para você alguns toques que eu aprendi ao longo da minha vida como semiase, praticando, experimentando e vivenciando a espiritualidade no meu dia a dia, na minha rotina, de onde eu sempre procuro extrair algum aprendizado para minha alma. Esses segredos também vêm de muitos livros, audiolivros, cursos, palestras e dos muitos mestres de sabedoria que me orientaram e me ajudaram a seguir um caminho espiritual. Afinal, ninguém é uma ilha, não é? E tudo que inventamos ou descobrimos é sempre proveniente daqueles que vieram antes de nós, os precursores do conhecimento e da sabedoria, desde os primórdios da humanidade. Eu sou muito grata a todos aqueles que me ensinaram, por bem ou por mal, na alegria ou na tristeza, na facilidade ou na dificuldade, no trabalho ou na diversão, pela dor ou pelo amor. E sou grata a você por estar aqui comigo hoje e que eu possa ser útil a você, mesmo que você não concorde com o que eu digo, mesmo que você discuta comigo. Afinal, o seu arcabouço de conhecimentos é diferente do meu, porque cada ser humano é único e especial. E isso é maravilhoso, pois cada um pode agregar ao outro mais conhecimentos e experiências. E assim, vamos todos expandindo nossa consciência para nos unirmos à existência. Nesse episódio da série Segredos da Alma, nós vamos tratar dos 7 segredos da autoestima. O episódio tem aproximadamente 1 hora de duração e está dividido em 6 capítulos na playlist Os 7 Segredos da Autoestima, que está aqui na descrição do vídeo. E se você chegou de paraquedas nesse capítulo e quiser assistir aos outros, é só você adicionar às suas playlists. Se você curtir esses segredos, por favor, deixe o seu like para que o YouTube recomende para outras pessoas. E também inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. E compartilhe com seus amigos. Você também pode deixar suas dúvidas e sugestões aí nos comentários, tá bom? No capítulo anterior, nós falamos sobre como a intuição e a meditação podem ser meios de comunicação com a sua alma. E quando você usa essas ferramentas, você consegue trazer a autoestima da sua alma para dentro de você e pensar e agir a partir dela. Na meditação, você vai receber a intuição e os insights que você precisa para resolver problemas, para se centrar e para nortear a sua vida. Você descobre os seus verdadeiros valores, os que vêm da sua alma e não do mundo externo. E eles podem até coincidir com os valores do mundo, não há nenhum problema nisso. Mas você vai abandonar aqueles valores que não são seus, que são do mundo, de outras pessoas e que você assimilou só para ser capaz de conviver com as pessoas. E essas pessoas, elas acabaram se tornando os seus juízes. Elas estão dentro da sua cabeça, como reflexos, dizendo o que você deve ou não deve fazer, como você deve se comportar, fazendo você agir de um jeito
que você não se sente bem. Então, vamos falar um pouco mais sobre esses julgadores, esses juízes do seu comportamento, do seu jeito de ser. Eu gosto muito de como o Osho fala sobre esses juízes na nossa mente. Ele diz que quando um casal está dormindo na cama, não está lá apenas o casal, mas também os pais do homem e os pais da mulher. A cama fica meio apertada. E os dois se virando na cama e ninguém consegue dormir. Porque a esposa está conversando com os pais dela na sua cabeça. E eles estão dizendo o que ela deve ou não deve fazer. E o marido está conversando com os pais dele na sua mente, que também estão dizendo como ele deve se comportar. Então, como é que o amor pode fluir entre eles desse jeito? Não tem amor que resista. E o marido e a mulher acabam brigando, porque são tantas vozes na cabeça deles que eles nem conseguem ouvir a si mesmos, e muito menos um ao outro. Daí acontecem aquelas DRs, as separações, os divórcios, porque a pessoa não age por si mesma, ela age com base no que ela aprendeu que era o certo dos seus pais, dos irmãos, da escola, da igreja, etc, etc, etc. Mas se você trouxer esses juízes que estão dentro de você na forma de pensamentos e sentimentos negativos para o seu consciente, fica bem mais fácil de você se livrar deles. Porque tudo que tiramos do escuro fica mais fácil de enxergar e de entender. Quando algo é iluminado, trazido para a luz, você consegue analisar, ficar consciente, ficar lúcido, que significa cheio de luz. Quando você entra em contato com esses juízes internos, você pode identificar os pensamentos que você tem como crenças limitantes. E então, eureka! Finalmente você se depara com as suas crenças limitantes e entende de onde elas vieram. E pode se libertar delas, como um passe de mágica. Você pode ficar atento às situações incômodas, compreender de onde elas vêm e dissolver aqueles pensamentos, sentimentos e sensações. Vamos supor que você sempre pensou que você só pode se dar para o seu marido depois do casamento. Ou um outro exemplo, que você só pode ser próspero se você trabalhar duro. Ou ainda, que você deve ser sempre desconfiado das pessoas, senão alguém pode te passar a perna. Ou vamos pensar ao contrário. Você pensa que você pode se dar para qualquer um antes do casamento, e que casamento não tem nenhuma importância. Que você não precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro, que há muitas formas bem mais fáceis de você ganhar dinheiro, mesmo que você prejudique o outro nas negociações. Ou então, você não desconfia de ninguém, acha que todo mundo é bom, todo mundo é generoso e que ninguém vai enganar você. Ninguém vai te passar a perna. Tudo é maravilhoso, tudo é bom. Entendeu? Não importa de que lado você está. Se a crença que você tem é positiva ou negativa, ela pode ser uma crença limitante. Você pode ter uma crença de que você precisa amar a todos incondicionalmente e que você não pode negar ninguém. Aí alguém machuca você e naturalmente você sente ódio. Mas o que você vai fazer? Vai reprimir esse ódio, porque você aprendeu que deve amar incondicionalmente. Então, isso pode se tornar uma crença limitante. Porque a crença limitante, ela não é só a crença que aparentemente é negativa. É algo que está limitando você e tirando você do seu centro, fazendo você ter pensamentos e emoções negativas. Então, a crença, ela pode ser positiva ou negativa, mas limitante. Mas os pensamentos e sentimentos que essa crença produz em você são sempre negativos. Por isso é que essa crença é limitante, pelo resultado ruim que ela produz em você. Você não fica bem quando aplica isso na prática. Às vezes você até fica bem temporariamente,
mas depois você sente aquele gostinho amargo de que tem algo errado nisso que você está fazendo. Aí você vai me perguntar, ué, mas o objetivo de todos não é amar incondicionalmente? Sim, é. Quando você estiver naturalmente preparado para fazer isso, não fazendo força, não se reprimindo e se punindo cada vez que você sente algo ruim por alguém. O amor incondicional, ele vai chegar, mas você precisa estar limpinho por dentro para ele chegar. Senão, não vai ter espaço dentro de você para o amor incondicional. Essas crenças limitantes que interferem na nossa autoestima e que normalmente vêm dos outros e do meio externo, elas geram emoções negativas no nosso corpo astral e sensações negativas no nosso corpo físico. Emoção vem do latim e, que é fora, e movere, que é movimento, e significa mover para fora, ou seja, trazer as coisas que estão dentro de você para fora. Quando você sente essas emoções e sensações no seu dia a dia, é péssimo, não é? Porque você acaba mostrando isso ao se relacionar com o mundo. E as pessoas acabam vendo isso. E elas são impactadas pelas suas reações. E é por isso que você se sente péssimo. Porque no final, aquela crença limitante que você colocou dentro de você para poder agradar os outros, para poder viver melhor no mundo, ela acaba trazendo uma consequência negativa que acaba dificultando que você viva no mundo. Mas que emoções são essas que as crenças limitantes trazem para a gente? O medo, a vergonha, a estranheza, a inadequação, a timidez, o vitimismo. E que sensações você tem no corpo físico? Aceleração dos batimentos cardíacos, suores nas mãos, vontade de fugir, vontade de lutar ou de agredir, vontade de chorar, de gritar e de se esconder. Enfim, a gente pode passar o dia aqui elencando o que você sente de ruim cada vez que você é dominado por uma crença limitante. No entanto, se você convocar esses sentimentos quando você estiver meditando, você vai estar fazendo isso de uma forma controlada. Então, você vai contatar os sentimentos, as emoções e as sensações negativas, mas em seguida você vai trabalhar esses sentimentos e sensações dentro da meditação. Você não vai sair por aí com isso aflorado. A meditação ela vai trazer para você o reequilíbrio. Então, na meditação, você vai entender que tudo isso são projeções da sua mente. E esse insight, essa luz que você vai jogar nas coisas negativas que estão dentro de você, vão te ajudar a entender de onde elas vêm, a origem delas. E como você se liberta delas. E você vai ficar bem. Você vai conseguir enxergar a crença limitante que está ali espreitando e vai mudar o seu modo de pensar sobre aquilo. Isso vai ajudar você a parar de acusar os outros. Por quê? Porque foi você mesmo que escolheu viver de acordo com aquela crença limitante. Você aprendeu ela com os outros, mas a sua mente é só sua. O que entra dentro dela é que você deixou entrar. Aí você vai dizer, mas eu tenho que respeitar os meus pais. Aí eu vou te dizer, eu também respeito os meus pais, mas eu não faço tudo o que eles acham certo. Eu faço o que eu acho certo de acordo com a minha intuição, de acordo com a meditação. Será que você não consegue amar e respeitar os seus pais sem ter que seguir religiosamente tudo o que eles querem que você faça do jeito deles? Esse é o jogo de cintura que nós precisamos aprender. E isso é o que conserta a nossa autoestima. Então, com a meditação guiada para melhorar a autoestima, você vai ser capaz de identificar os seus juízes internos, de identificar as suas crenças limitantes que vêm desses juízes internos.
E aí você vai dissolver essas projeções e vai se libertar dos juízos e das crenças. E entender que só pela sua intuição, pelo seu eu superior, a sua força interior, o seu Deus, ou como você quiser chamar a sua alma, só assim você vai saber a melhor forma de pensar e de agir no mundo. Às vezes isso vai coincidir com o que os outros dizem, mas você vai saber que não está agindo daquela forma para agradar os outros, e sim porque você sabe, no mais íntimo do seu ser, que aquela é a coisa certa a pensar e a fazer. Depois de você praticar bastante a meditação da autoestima e se libertar de tudo isso, você vai ver como você vai sentir um relaxamento, uma tranquilidade. Até o fluxo dos seus pensamentos vai diminuir, porque você não vai mais precisar se controlar tanto para fazer o que é certo, porque você vai fazer as coisas certas naturalmente, independente do que os outros pensem ou acham de você. É uma liberdade que você vai ter. Você vai sentir essa liberdade. No próximo capítulo, vamos finalmente falar quais são os 7 segredos da autoestima. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza de que você não vai perder. Então, veja o próximo capítulo para saber. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like iluminado, de deixar os seus comentários sobre o que você achou do vídeo e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Isso ajuda a divulgar o canal para mais pessoas com interesse no assunto e também nos motiva a criar mais vídeos como esse para você. Gostaria de agradecer também a todos os criadores de conteúdo, artistas, músicos, fotógrafos e as plataformas que disponibilizam seus materiais e os seus espaços para que possamos usar e tornar os nossos conteúdos mais atraentes e interessantes. Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho de expansão espiritual na mais santa paz. Namastê!